O Fusca é com certeza um dos carros mais lembrados e queridos da história automotiva. Esse ícone das estradas foi produzido pela primeira vez no ano de 1938 pela Volkswagen na Alemanha e rapidamente ganhou fama e se tornou um dos automóveis mais vendidos e com mais fãs por todo o mundo. Com certeza, o Fusca foi o primeiro carro de muitas pessoas. Isso porque o preço baixo e a simplicidade da sua mecânica tornou esse veículo acessível para uma grande faixa da população brasileira. E isso fez com que o Fusca se tornasse uma opção popular para muitos motoristas iniciantes. Além disso, o Fusca também se destacava por sua durabilidade, que tornou o carro uma ótima escolha para quem buscava um veículo resistente e com pouca manutenção. A história do Fusca começa no início da década de 1930, quando a Alemanha enfrentava uma forte recessão e tinha um dos menores índices de motorização de toda a Europa. Naquela época, a maioria das fábricas de automóveis alemãs eram especializadas em produzir carros de luxo, que tinham preços bem altos, fazendo com que poucas pessoas pudessem comprar. Por conta disso, surgiu a necessidade de se criar um automóvel mais barato e acessível para a população alemã. Assim, nasceu o projeto do Fusca, que tinha como objetivo ser um transporte econômico e confiável para o povo alemão. O carro foi projetado por Ferdinand Porsche, com o intuito de ser um carro do povo, ou Volkswagen em alemão. A produção oficial do Fusca começou em 1938, porém, a versão mais famosa e popular foi fabricada somente após a Segunda Guerra Mundial. Com um preço baixo, mas conseguindo entregar uma mecânica simples e confiável, após alguns anos, o nosso querido Fusca ganhou fama e se tornou conhecido mundo afora. Seu motor refrigerado a ar era robusto e fácil de manter. Além disso, a tração traseira fazia com que o carro pudesse enfrentar diversas condições de estrada, tornando assim um carro bastante versátil. Outro fato que contribuía para sua popularidade é que, apesar de ter um tamanho compacto, o Fusca tinha um espaço interior bastante grande. Isso por conta do seu projeto, que foi pensado para aproveitar ao máximo o espaço que era disponível. Mas não é só isso que fez o Fusca ser um sucesso de vendas. O seu visual, é claro, também chamava atenção e é até hoje inconfundível. As linhas arredondadas, junto com a carroceria em forma de gota d'água e o para-brisas inclinado, são algumas das suas características mais marcantes. E esses diferenciais fizeram com que o Fusca rapidamente ganhasse popularidade na Alemanha e, após a Segunda Guerra, se tornasse um sucesso mundial, o que fez com que o carro passasse a ser fabricado em vários países ao redor do mundo, sendo adaptado para atender às necessidades de diferentes mercados. Vale mencionar que em 1951, 3 anos após a produção ter começado de fato, já haviam sido vendidas 100 mil unidades do Fusca. Já em 1965, após só 13 anos de produção, os números haviam explodido, e o total de Fuscas vendidos naquela época já superava os 10 milhões de unidades. Essa é uma das maiores marcas de venda de um só modelo em toda a história automotiva. Vale dizer que no auge da sua produção, no início da década de 80, a Volkswagen produzia até 30 mil unidades de Fuscas por dia. E as vendas do Fusca permaneceram fortes até os anos 80 e 90. A partir daí, começaram a cair um pouco, com a chegada de novos modelos da Volkswagen. Mas o Fusca sempre foi uma inspiração e uma referência para outros carros da marca. O Golf, por exemplo, é considerado por muitos o herdeiro do Fusca. Isso porque o carro mistura desempenho com baixo custo de manutenção, que são marcas já reconhecidas do Fusca. Um fato interessante é que durante o tempo em que foi produzido, o Fusca passou por várias alterações, mas sempre manteve sua característica básica de ter um motor refrigerado a ar e com tração traseira. E a facilidade para encontrar peças fazia com que muitas pessoas pudessem personalizar seus Fuscas da forma como queriam, tornando assim exemplares únicos do carro. E isso resultou em uma ampla variedade de modificações, que vão desde pinturas personalizadas até melhorias no desempenho. Além disso, algumas versões lançadas, como por exemplo o Fusca Sedan, também se tornaram populares entre os entusiastas de carros. Tudo isso contribuiu para que o Fusca se tornasse um grande exemplo de como um carro pensado para ser acessível e prático pode se tornar um fenômeno cultural e um sucesso da indústria de automóveis.
E é claro, vale dizer que o Fusca também teve um papel importante na cultura popular, tendo se tornado um símbolo da contracultura, principalmente na década de 60. Isso porque, naquela época, o carro era frequentemente associado à juventude rebelde e também à cultura hippie. Além disso, o carro também foi destaque em vários filmes, como por exemplo o filme da Disney, Se Meu Fusca Falasse, e também o filme Herbie, Meu Fusca Turbinado. O Fusca também marcou presença na história da música. Um exemplo é a famosa capa do álbum Abbey Road, dos Beatles, lançado em 1969, que apresenta os membros da banda atravessando a rua com um Fusca branco estacionado no fundo. Outra curiosidade é que o Fusca também foi usado como viatura pela polícia de vários estados do Brasil. E é isso mesmo, pode ser que você não se lembre ou não seja da época, mas o Fusca era uma escolha comum para veículos policiais de patrulha. Isso por conta da sua simplicidade, da sua confiabilidade e também da facilidade de manutenção. E é interessante a gente falar sobre algumas versões raras do Fusca, que são fascinantes, e é bem capaz que você talvez nunca tenha ouvido falar. Uma delas é a versão a diesel. Pois é, no início da década de 1950, o diesel na Europa tinha um valor bem acessível. E por conta disso, na época, o presidente da Volkswagen buscou investimentos para desenvolver um motor a diesel, que mantivesse as mesmas características de desempenho do motor a gasolina. E o projeto acabou saindo, viu? Esse novo motor a diesel foi introduzido em alguns exemplares do Fusca naquela época. Porém, embora tenha apresentado um consumo de combustível interessante, alguns inconvenientes, como o nível de ruído bastante alto e um desempenho considerado baixo, levaram ao abandono do projeto desse novo motor. Em 1998, a Volkswagen lançou o New Beetle, que era uma reinterpretação moderna do Fusca original, com um design mais arrojado e contemporâneo. Apesar de não ser idêntico ao Fusca original, o New Beetle manteve a herança de design do Fusca clássico. Porém, em 2019, a Volkswagen também anunciou o fim da sua produção. Vale a pena a gente lembrar que, por ter um design simples, peças duráveis e ser de fácil manutenção, o Fusca se tornou um dos carros mais vendidos no mundo. E por conta disso, muitos exemplares desse belo carro ainda continuam desfilando pelas nossas ruas, apesar de terem sido feitos há várias décadas. E isso faz com que a cultura e a história do Fusca se mantenham vivas no nosso dia a dia, existindo ainda hoje, é claro, uma grande quantidade de colecionadores e entusiastas que apreciam e preservam o legado desse grande clássico. E junto com isso, estão os muitos eventos de carros antigos e também clubes de colecionadores, que continuam ativos em todo o mundo, mantendo viva a paixão por esse apaixonante veículo e garantindo que a sua influência continue até os dias atuais. Pois é, pessoal, o Fusca é um carro que sem dúvidas deixou uma grande marca na história do automóvel. Não é à toa que ele é considerado um ícone do design e da engenharia automotiva, tendo a simplicidade e a durabilidade como seus principais destaques.